Bom, agora a gente vai falar sobre um tópico de extrema importância na tesouraria de qualquer empresa, que é a conciliação bancária, que nada mais é do que garantir que todas as informações dos bancos, dos lançamentos bancários e os saldos bancários estejam de acordo com as informações do sistema da empresa. Isso é de fundamental importância para garantir a confiabilidade dos relatórios, porque a partir do momento que esses valores eles não batem, fica-se com o problema de não ter a certeza se tudo está sendo considerado ou não. Eu vou explicar detalhadamente para vocês o que é a conciliação financeira, porque realmente esse é o ponto crucial para que os relatórios eles saiam corretamente. Então, basicamente, é a comparação, tá? E o ajuste, quando tiverem erros, dentro do banco e no sistema da empresa, dos lançamentos e dos saldos bancários. Um ponto que eu quero destacar é que nos bancos também é muito importante, porque os bancos eles erram e às vezes eles colocam valores indevidos bastante relevantes. Então, um ponto de atenção em relação ao extrato bancário, porque normalmente nós pegamos muitos erros relacionados a isso. Mas, na hora que a gente se aprofunda em relação ao objetivo, a gente consegue entender detalhadamente por que ele é tão importante. Em primeiro lugar, ele evita falhas operacionais de lançamentos bancários e a gente evita que alguma coisa fique faltando ou que alguma coisa esteja em duplicidade. O outro ponto é que ele garante as análises financeiras e garante que elas tenham um valor correto. Então, quando eu falo que precisa bater até os centavos, é porque isso já garante uma auditoria. Quando você bate o valor, está batendo centavos, todos os auditores, gestores, eles ficam tranquilos porque eles sabem que os dados eles são confiáveis. Além disso, ele dá credibilidade a todas as informações e garante principalmente a correção de problemas rapidamente. O que eu quero dizer? Se o seu banco ele coloca informações erradas por engano, por um problema operacional, e isso é detectado no mesmo dia ou no dia seguinte, fica muito fácil o estorno dessa informação. Porém, se isso só é descoberto 2 meses depois, o tempo para essa solução, para esse problema ele ser resolvido, ele vai muito além e no que nós usualmente vemos nas consultorias é que você só descobre isso na virada do ano. E aí o problema ele já passou, todos os problemas gerados por ele já aconteceram, então por isso é tão importante que essa conciliação ela seja feita diariamente, se possível, tá? E o outro ponto que é fundamental é garantir as classificações corretas dos lançamentos. É garantir de que a receita ela é classificada de forma correta como a receita operacional, como a receita de vendas, receita de serviços e que as despesas elas sejam classificadas nas suas categorias de custo fixo, custo variável, despesa direta e que isso permita aos gestores na análise dos relatórios saber o que eles precisam corrigir. Então, eu volto a destacar a importância da conciliação bancária, ela é o coração de todo o planejamento financeiro. E aí, como a gente faz essa conciliação? Hoje, esse processo está muito facilitado. Por quê? Porque os sistemas hoje já importam as informações no formato que você quiser. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a classificação ela precisa seguir o plano de contas pré-definido. Aqui a gente tem um sintético, onde a gente vai classificar pelo faturamento. Lógico que no analítico a gente tem o detalhamento disso. A gente vai classificar as despesas diretas, fixas, financeiras, investimentos, impostos, sempre nas suas categorias, que nós vamos detalhar adiante. E isso é que vai permitir que a gente tenha um relatório financeiro preciso. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês um modelo detalhado de plano de contas. Aqui a gente pode ver um exemplo que nós utilizamos aqui na consultoria, onde de faturamento a gente tem os tipos de faturamentos, tá? Os tipos de receitas que nós podemos ter e os tipos de despesas seguindo o plano de conta, a questão do custo da mercadoria vendida, das despesas diretas, despesas fixas e aí sim suas subcategorias dentro de marketing, pessoal, suprimentos, transportes, entre outras, entre despesas financeiras, investimentos e impostos, tá? Cada empresa ela tem um plano de contas diferente, nós vamos ver isso adiante, mas é na conciliação financeira que a gente vai garantir que essas informações elas sejam corretas, tá? Então, uma vez que nós identificamos o plano de contas, nós
apuramos essas diferenças e nessas diferenças nós podemos classificar os lançamentos. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos de como esses lançamentos eles são feitos. Então, aqui a gente tem um exemplo no sistema Sage, tá? Então, vocês podem ver quando se tem uma receita, você vai ter o campo do plano de contas que você vai identificar, o centro de custo, vai ter a identificação do que ele é, juntamente com a sua data, quando esse pagamento ele entrou na conta corrente, e se for o caso de uma despesa, quando ela saiu da conta corrente. Então, nós temos aqui uns sistemas dentro do sistema Sage, nós temos um outro exemplo de como isso acontece dentro do sistema Conta Azul, mas o que eu quero é que vocês entendam é que pouco importa o sistema que vocês estão utilizando. O processo é sempre o mesmo, a identificação do cliente ou do fornecedor, do plano de contas, do centro de custo, a data de pagamento e o valor, considerando a sua multa e juros quando isso acontecer. Outra coisa que eu gostaria de mostrar é a visão prática do resultado de uma boa consultoria financeira. E para isso eu trouxe dois relatórios, um sintético, que é uma visão gerencial, e um outro analítico, onde a gente consegue realmente ver a classificação delas. Na visão sintética, aqui eu estou mostrando um painel do Power BI, nós temos todos os índices, tá? A volatilidade dos índices, aqui ele não é só uma fotografia, por isso a gente não vai explorá-los, mas a gente consegue ter uma visão de um demonstrativo financeiro sintético, onde a gente tem exatamente a classificação dessas contas e a visão gerencial que ela dá aos gestores, dando, aqui no caso, a gente utilizando uma análise vertical para saber qual o percentual de gastos de cada categoria, tá, dentro dessa empresa. Isso é muito importante porque a gente vai conseguir saber, pelo tipo de empresa, se a estrutura dela ela está correta ou não. Tá? A gente vai detalhar isso, mas a gente vai ver que uma empresa de serviços é diferente de uma indústria, que é diferente de um comércio, e você consegue identificar isso de uma forma muito fácil. E, por último, eu acho que talvez a mais importante é a visão analítica, onde nós realmente conseguimos ver onde está classificado e qual o impacto de cada receita e de cada gasto na empresa como um todo. É aqui que a gente consegue fazer a auditoria e saber se a conciliação ela está sendo bem ou mal feita, tá bom? Então, qualquer dúvida, não deixem de enviar as suas questões